Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Se você está nesse vídeo, eu sei que é porque você não está em paz. Talvez você esteja se sentindo culpado por algo, ou já se sentiu em algum momento da sua vida. E eu preciso te dizer que não precisa ser assim. Assiste até o final que você vai entender como construir uma nova relação com você mesmo e jogar no seu time, e não contra você. Porque a culpa, ela só nos divide. É como se a gente estivesse jogando contra quem a gente é. Não dá pra viver assim, não é mesmo? Eu quero começar trazendo uma reflexão. Você já reparou o quanto que nós somos os nossos próprios vilões? Sim, a gente está o tempo inteiro se culpando, se criticando, apontando o dedo para quem a gente é. Se a gente combinou de começar uma dieta e não começa, a gente já tá lá se criticando, se culpando, se sentindo incapaz. Ou se a gente estava numa reunião de família e falou algo que pode ter machucado alguém, a gente já vai e se culpa novamente. E o que acontece quando a gente fica toda hora apontando o dedo para quem a gente é? A gente se divide. Como se a gente estivesse jogando contra quem a gente é. E isso não traz harmonia, não é uma relação saudável para nós. E aí, dentro dessas reflexões, teve um dia que eu estava lendo a Bíblia e tem um versículo no livro de Lucas, em que Jesus disse: "Todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e toda casa dividida contra si mesmo cairá." E isso trouxe muita representatividade nisso que eu estava pensando, de que quando a gente vai contra a gente mesmo, a gente não tem força. A gente não está em união, em harmonia, é como se a gente fosse um dividido. E não tem como a gente ter força enquanto a gente está nessa divisão dentro da gente mesmo. Então, o primeiro passo é a gente se aceitar. Além disso, eu vou recomendar para vocês duas posturas que eu tenho certeza que vai trazer mais leveza, que vai fazer com que vocês criem também essa relação mais saudável com vocês mesmos e criem essa força para que vocês consigam efetivamente estar forte para seguir. E a culpa, ela, na verdade, só nos enfraquece e nos deixa parado, né? Então, por isso que a gente precisa dessa força para conseguir seguir. E, gente, a primeira postura é não se culpar pelo que já passou. A gente, muitas vezes, cria na nossa cabeça histórias, narrativas de que se a gente tivesse agido diferente, aquilo poderia ter dado certo, ou a gente não teria perdido algo que era importante. Às vezes, num relacionamento, né? Um relacionamento não dá certo, depois a gente vê várias ações que a gente poderia ter agido de forma diferente. Só que você não pode cobrar, né, daquela pessoa que agiu naquele momento o que você sabe hoje. É como se nós fôssemos duas pessoas diferentes, porque naquele momento que aconteceu aquele conflito, que a gente teve aquela ação, a gente era uma pessoa. E a gente hoje só é outra pessoa que tem uma nova perspectiva sobre aquela ação porque a gente passou por aquela experiência. Então, uma experiência nunca é para nos punir, né? Se algo foi embora da nossa vida, se algum conflito aconteceu, nunca é para nos punir, é apenas para que a gente possa aprender e ter uma nova perspectiva daquilo e escolher no futuro agir de uma forma diferente. Então, você concorda que não faz sentido você olhar para trás com a visão de hoje e querer que a sua ação tenha sido diferente? Você precisou daquela experiência para entender que você poderia agir diferente. Talvez se você não tivesse passado por aquilo, você continuaria sendo aquela mesma pessoa. Então, não dá para a gente olhar para trás e questionar as nossas ações. A gente só precisa olhar para trás para entender, ver o que a gente pode tirar de aprendizado dali e escolher fazer diferente no futuro. Sempre com o entendimento de que nada é punitivo, é sempre para o nosso aprendizado. Então, não questione o que aconteceu, não deixe de aceitar o que aconteceu, apenas use esse aprendizado para te impulsionar daqui para frente. Isso serve até para coisas simples, tá, gente? Às vezes a gente coloca uma meta de não comer doce. Aí a gente foi, um dia estava mais triste, comeu um doce. Se a gente começar a se culpar por ter comido aquele doce, a gente vai ficar paralisado, talvez a gente vai continuar comendo doce ali, porque a gente
vai começar num sentimento, né? Num ciclo vicioso que você se culpa, aí você fica triste, aí você fica frustrado, aí você se sente incapaz. E aí você fica sem energia para agir, porque você se sente incapaz. Como que você vai agir? Para quebrar esse ciclo, tem que quebrar no começo. A culpa não pode existir. Você vai olhar, entender o que aconteceu. Não queria comer o doce, comi porque aconteceu isso, mas agora eu vou voltar para o que eu defini para mim. Pronto, sem culpa, sem ficar se sentindo incapaz, frustrado, porque isso só te paralisa, não te leva para frente. Então, não se culpe e não olhe para trás achando que você deveria ter agido diferente, porque você precisou daquela experiência para entender que você poderia ter uma postura diferente. Tudo bem? Primeira postura foi? Gente, isso faz muita diferença na nossa relação com quem a gente é. É louco pensar, né? Mas quando a gente para de apontar o dedo pra gente, a gente começa a ter muito mais força para agir. Então, cuide dessa relação saudável com você mesmo, não se culpe, porque com certeza isso vai te trazer muito mais benefícios e muito mais confiança e autoestima em quem você é. Segunda postura, gente, pra gente se livrar de vez da culpa. Entender que a gente não é perfeito. Nem nunca vai ser e nem há alguém que seja. Nós somos seres imperfeitos, né? Nós estamos nessa forma humana em que não há alguém que seja perfeito. Então, a gente aceitar a nossa imperfeição nos dá muito mais força para a gente ser quem a gente é. Isso quer dizer que a gente vai ter lá a síndrome de Gabriela, de que eu nasci assim, vou morrer assim? Não, gente, muito pelo contrário. A partir do momento que a gente aceita, que a gente, né, tem os nossos defeitos, assim como a gente tem as nossas qualidades, a gente entende que aquele defeito existe e aí a gente pode trabalhar nele. Mas quando a gente tá na síndrome da perfeição, a gente não quer nem enxergar o defeito, a gente finge que não existe. Sabe, esconde aquela sujeirinha embaixo do tapete e isso não vai te ajudar em nada. Então, aqui, gente, é até engraçado, né? Porque o que a gente quer esconder embaixo do tapete parece que sempre aparece alguém para destampar aquela sujeira, né? Então, se você ouviu algo de alguém que te magoou e você ficou frustrado e falou, não, eu não sou assim, não. Olha para isso. Talvez essa seja uma forma do universo se comunicar com você e te mostrar algo. Lembrando sempre, gente, nunca é pra gente se culpar. Não há quem seja perfeito. Então, todos nós vamos ter que ficar de frente para essas imperfeições para a gente poder trabalhá-las, né? A nossa missão aqui é sempre o aprimoramento. Então, a gente precisa saber o que precisa ser aprimorado. Então, não fuja das suas sombras. Abrace as suas sombras, veja o que pode ser melhorado. Então, por exemplo, né, um dia eu ouvi da minha terapeuta que eu quero ter controle sobre tudo. E talvez isso seria uma sombra que eu estava tentando esconder ali por debaixo do tapete. Mas foi muito importante eu ver de frente essa necessidade que eu tinha de controle, porque são coisas que podem nos atrapalhar, atrapalham os nossos relacionamentos, podem atrapalhar no nosso trabalho, e se a gente não olha para elas, a gente deixa essas sombras nos dominar. Então, a partir do momento que eu entendi, eu consigo agora, em cada situação da minha vida, avaliar, será que eu estou agindo aqui com excesso de controle em algo que eu não ganho nada com isso, eu só quero controlar porque é algo da minha personalidade. Então, eu estando presente, entendendo que aquilo está se manifestando, eu consigo escolher se eu quero ou não agir através daquela sombra e, de alguma forma, trabalhar para que ela não atrapalhe o meu dia a dia e os meus relacionamentos e tudo mais. Então, gente, abrace as suas imperfeições, entenda que você não é perfeito e o seu valor, ele não está no número de qualidades ou no número de defeitos. O seu valor, ele tem que estar enraizado na sua vontade, na sua busca de aprimoramento. Então, você sabe que você tem qualidade, você sabe que você tem defeitos, sempre vai ter, não vai chegar um ponto aqui no futuro que só vai ter qualidade. Isso não existe, a gente sempre está em aprimoramento. Então, abrace, né, o seu lado luz, o seu lado sombra, aprimore o que você vê que é necessário aprimorar e pode ter certeza que quando você abraça o seu lado sombra também, você ganha poder sobre ele. E aí, se alguém vem e me fala, nossa, Nath, como você é controladora, isso não vai me doer mais. Eu não vou querer esconder isso debaixo do tapete. Eu só vou virar para essa pessoa e vou falar,
É verdade, eu tenho que ficar atenta o tempo todo para não deixar essa emoção me dominar ou não deixar que esse excesso, né, de controle atrapalhe o meu trabalho ou o meu relacionamento ou as minhas relações sociais. Bom, gente, era isso. Então, são duas posturas. Não se culpe pelo que passou. Você precisou viver aquilo para entender que poderia ter uma postura melhor e diferente. E a segunda postura, abrace o seu lado sombra também. Saiba que você não é perfeita, que não há alguém que seja perfeito e que tá tudo bem, que você só precisa sempre buscar o seu aprimoramento e trabalhar para melhorar aqueles pontos que talvez não sejam tão legais, para não afetar outras pessoas. Eu só quero finalizar essa mensagem deixando algo muito importante, que é: não há como a gente ser forte se a gente está dividido. Então, se você é o seu crítico, se você é a pessoa que aponta o dedo para você, você está minando a sua força, você está minando a sua autoestima, você está minando a sua autoconfiança. Então, seja a primeira pessoa a jogar no seu time. Jogue no seu time, não contra você. Não aponte o dedo para você. Entenda aquela situação, escolha agir de outra forma, mas sabendo que a gente sempre vai errar, né? Não é porque eu defini que agora eu vou ter uma vida mais saudável, que eu só vou comer saudável, que eu nunca mais vou comer um doce. Eu vou comer um dia ou outro. E aí eu tenho que ter sabedoria para lidar com aquele acontecimento e entendendo que aquilo não me define. O que me define não é o fato de eu ter comido doce. O que me define é todo o esforço que eu fiz para ficar todo aquele tempo tendo uma vida mais saudável. Ou quando eu passo por uma dificuldade e eu escolho me reerguer, eu escolho lutar por mim. Então, não coloque a sua autoestima e a sua autoconfiança em acontecimentos que acontecem com todo mundo, né? Todo mundo em algum momento erra, todo mundo em algum momento fala algo que não deveria ter falado, todo mundo vai mostrar um lado sombra uma hora ou outra, então não se culpe. Pegue o aprendizado, siga com confiança de que você pode fazer melhor e que aquela experiência foi importante para você aprender algo. E para finalizar, eu quero trazer uma frase que é: a partir do momento que a gente se aceita como um ser imperfeito, a gente está pronto para revelar a nossa versão mais autêntica e feliz. É isso, meus queridos. Não se culpem, peguem o aprendizado e sigam para a jornada de vocês com muita confiança, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.